Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham a comunidade católica Abro de Amor nas redes sociais, aqui no YouTube, desejo que nosso Senhor Jesus Cristo possa acolher você e demonstrar a imensidão do seu amor pela sua vida, pela sua história, pela sua existência. Obrigado por cada um de vocês estarem nesse momento conosco. Nesse momento onde nós juntos meditamos a palavra do Senhor e que essa palavra seja um sinal concreto e verdadeiro na nossa história de vida, como um sinal de esperança. Mas não um sinal de esperança que nós tenhamos em algo que seja vão, algo que seja apenas uma aparência, um vislumbre, uma fagulha. Muito mais que isso. Que essa esperança seja realmente um dom do Espírito Santo que brota em nós pela força do Altíssimo, pela força do Espírito Santo que é Deus, que ao mesmo tempo, sendo todo-poderoso, respeita, por opção, a nossa liberdade. E que eu e você possamos, na nossa liberdade, nos abandonarmos na presença desse Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que conduza os nossos passos, para que acolha todo o nosso coração na sua intimidade, na sua profundidade, e que possa nos conduzir para uma realidade mais próxima, com mais amizade com Deus, com mais docilidade ao Senhor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos amar também todos os nossos irmãos. Hoje, tempo comum, sexta-feira, a primeira leitura que a Igreja nos propõe no seu calendário litúrgico é a leitura do livro da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, começando pelo versículo 18 e depois versículo 21b ao 30. E o que hoje a palavra vem nos ensinar? O que hoje o Senhor, pela Sagrada Escritura, deseja ensinar para cada um de nós no dia de hoje? Nos diz assim a Escritura. Versículo 18. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Versículo 21b. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Delirando, digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte, 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas, menos uma. 3 vezes fui batido com varas. Uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas,
perigos de regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu não me incendeie? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse pequeno trecho, São Paulo demonstra um pouco do seu zelo, do seu ardor missionário e do seu sacrifício pela sua empreitada. Uma empreitada que, lembremos, não se trata apenas de algo que ele faça por vontade própria. Lembremos que ele, ao que tudo indica, não encontrou pessoalmente Jesus. Ele não encontrou pessoalmente Jesus. Mas depois, eu digo pessoalmente, quando Jesus ainda estava vivo entre nós. No caminho para Damasco, Jesus aparece para ele, mas já como ser glorioso, já na glória. E ali ele recebe a missão de anunciar o Evangelho, de primeiro procurar Ananias, lá em Damasco mesmo, para que lhe fossem tiradas as escamas dos olhos. E depois partiu em missão. Isso mais ou menos depois de 13 anos de muita meditação, de recolhimento, de muita meditação da palavra. Não foi algo despreparado, muito pelo contrário. Mas aqui nesse momento nós vemos que Paulo demonstra um tamanho amor por Jesus, um tamanho amor por Evangelho, que ele sacrifica tudo na sua vida e não se preocupa em passar por todas essas situações para que o Evangelho pudesse atingir o maior número de pessoas. Meus irmãos, tamanho o amor de Paulo por Jesus, pela sua palavra, que ele se submeteu a tudo isso. Ele deixou uma certa posição de destaque no judaísmo para que ele pudesse pregar a verdade revelada por Cristo, anunciando que a partir de agora não era mais o cumprimento da lei que salvava, mas sim a graça de pertencermos a esse corpo místico de Cristo que é a Igreja, a graça de crermos no ressuscitado que venceu a cruz. Veja, venceu a cruz, venceu a morte para nos dar a sua vida. Mas o principal, que é o que deve saltar aos nossos olhos hoje, é o sacrifício que Paulo realizou na sua própria vida para que, unido a Cristo, ele pudesse propagar o seu Evangelho. Hoje, querido irmão, querida irmã, qual é o sacrifício que eu e você temos feito ao Senhor? Temos feito pela evangelização. Temos feito para que outras pessoas possam ouvir o seu nome, que outras pessoas possam conhecê-lo.
Tanto aqueles que nunca ouviram dizer, como também aqueles que de certa forma o conhecem, mas na superficialidade. Será que eu e você estamos dispostos a nos sacrificar a esse ponto para que Cristo esteja mais presente na nossa vida a tal ponto que as pessoas que nos ouvirem, que nos verem, possam ver em profundidade, não de qualquer forma não. Não como uma faísquinha, mas sim em profundidade como sendo novo homem e nova mulher em Cristo. Somos capazes de fazer esse sacrifício? O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele é único e eterno. Nós vemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, que explica minuciosamente o valor desse único e eterno sacrifício, que é eterno, pois tamanha sua eficácia já serviu para pagar todos os pecados do mundo. Mas e por que então o sacrifício de nossa parte? O sacrifício é porque nós devemos morrer para esse mundo. O nosso eu egoísta deve morrer para que o homem e a mulher gloriosos, ressuscitados por Jesus, possa prevalecer na nossa vida. O que nós estamos sacrificando, querido irmão, querida irmã? Ou estamos sacrificando algo para que o nosso eu, ressuscitado por Jesus, prevaleça em nossa vida, muitas vezes marcada pela inconstância? Se eu e você formos dóceis ao Espírito, esse Espírito dará força para que o homem nascido de Jesus, a mulher nascida de Jesus, possa verdadeiramente prevalecer e, unido, semelhante a Ele, possa irradiar sua luz pelo mundo. Você é chamado a isso. Não se esqueça do seu chamado. Não é fácil, mas a graça nos sustenta e nos dá condições de tentar ao menos correspondê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça do seu chamado. O Senhor te espera. Curta esse vídeo, compartilhe, para que tantas pessoas possam ouvir a verdade de que o Senhor tem um chamado de amor e um chamado de sacrificar o homem e a mulher velhos para que um novo ser em Cristo possa nascer e irradiar a sua luz pelos quatro cantos da terra. Deus abençoe.